Às vezes tem palestrantes que vão lá na escola e falam, olha, maconha é isso, aqui... Quer dizer, está tornando o aluno usuário técnico. Você entendeu? Explicando. Cara, isso é errado. Outra coisa, testemunho de jovem, testemunho de dependente químico de escola. Para um pouquinho. Aquele moleque que está falando lá, que roubou, matou, fez... Eu não estou te desmerecendo, filho. Você é um herói. Continua aí, 24 horas para você. Mas essa coisa de você falar que fez o que fez, depois ser aplaudido, filho, você tem que mandar parar. Você não está dando palestra de mecatrônica. Você não foi estudar, filho. Você não está fazendo mais nada com a sua obrigação e está fazendo do seu lixo asfalto para os outros passar, com o seu testemunho. Entendeu? Eu já nem deixo eu aplaudir. Tá certo. Entendeu? Por quê, porra? Ah, só fez coisa errada na vida, filho. Agora o moleque está lá assistindo, ele só fez coisa errada, fumou, e agora está sendo aplaudido aí na frente. Que isso? Olha o pedagogo olhando isso aí. Gera uma referência, né? Claro, Vira uma referência. toma cuidado com isso aí. Você quer um testemunho? Pega o primeiro CD do Cazuza e o último. Tá dado o testemunho. Pega o primeiro CD de outros artistas. Eu perdi Elis Regina, filho. Perderam o Casselli outro dia, o Chorão foi ontem. Eu tenho a impressão que a pergunta feita, né, pelo espectador, eu não sei Edivaldo. dizer, pelo Edivaldo, eu não sei dizer exatamente a participação do governo, mas eu tenho a impressão que no mundo, hoje, é um problema, as pessoas estão se esforçando, mas eu acho que ainda não sabem bem para onde caminhar. Né? Algumas coisas têm controle, algumas coisas não têm controle, e eu acho que quando a gente pensa um pouco na história, né, dos transtornos mentais de um modo mais amplo, o nosso funcionamento ele sempre vai se valer dos recursos culturais, da experiência de vida do indivíduo para construir, seja o sintoma ou a organização da saúde. Voltamos A Holanda ao proibiu. indivíduo. A Holanda agora, turista não pode mais fumar maconha. Proibiu, sabia? Só sabia. holandês. Você está sabendo disso? Sim. Proibiram. O turista agora que entra na Holanda não pode mais comprar o trem lá no Necafé. Você sabia disso? Não sabia. Não pode, viu, filho? Acabou, viu? Não precisa Viu? ir pra lá. Acabou. Sabe por que acabou? Porque os caras são inteligentes. E tem mais. Se você é holandês e quiser comprar o treco lá, você tem que ter no teu RG que você é. Porque o sistema lá de saúde identifica quem está com problema. Então Primeiro mundo, né, meu? Então tem que admitir que tem um problema. Claro, a gente sabe. Olha, nós demos volta, voltamos no indivíduo, voltamos no admitir, voltamos nos meus critérios, voltamos nas minhas referências. O mundo não sabe bem o que fazer, a sociedade ainda não sabe bem o que fazer e, sinceramente, eu não me agrada muito colocarem muitas cercas delimitando por onde eu posso caminhar. Eu amo a liberdade e ter critério e saber o que eu posso ou não fazer. Essa realidade da dependência, a pessoa, na verdade, perdeu muito do seu amor próprio, né? Perdeu tudo, né? Não sobrou nada. Eu acho que a pessoa, depois que ela entra na dependência, existe uma espécie de um achatamento das emoções. Né? Ela observar o sofrimento, por exemplo, da mãe, do pai, ela subtrair as coisas de casa, ela não consegue ter uma crítica emocional, afetiva do que aquilo representa. E quando a pessoa vive a desintoxicação e começa a recuperar um pouco a crítica das experiências, geralmente a pessoa ela vive uma tristeza bastante profunda quando ela percebe o quanto ela magoou, o quanto ela trouxe de sofrimento para as pessoas. Que antes ela não conseguia perceber. Ela não conseguia perceber. Eu acho que isso é muito importante. O dependente de químico ele não pode ser avaliado do ponto de vista moral. Ele tem que ser, tem que ter uma avaliação mais ampla. A dependência química ela traz o que algumas pessoas chamam de degeneração do caráter. Por conta disso, tem um achatamento dessa afetividade. Eu estou usando um termo para tentar representar o que é isso, não é um termo técnico, mas existe essa... ela não irradia, ela não avalia essas emoções de uma forma como nós avaliamos quando estamos sóbrios, e ela vai cometendo uma série de atos infracionais e de sofrimento. São atos desesperados, né? Isso, é desesperado. Né? Por isso que eu falei, o usuário ele é uma vítima.
né? O traficante é uma outra história, mas o usuário é uma vítima. Tanto é que o traficante, quando ele começa a perceber que a equipe dele lá começa a ter um envolvimento com o crack, ele começa a usar o crack, ele põe para fora, porque ele percebe, o crack hoje ele degenera muito rápido, né? A pessoa, se você olhar na rua, eu escutei um amigo falando isso, se você olhar na rua um alcoolista, ele tem no mínimo um cachorrinho do lado dele, né? Se ele estiver numa situação de rua. A pessoa que usa crack nem isso consegue ter, né? Então o prejuízo é muito mais rápido e muito mais visível, e é um sofrimento, né? Então o traficante, quando percebe esse envolvimento, ele tira do esquema porque dá prejuízo. Ô César, meu pai tinha uma loja e quando meu pai faleceu, eu trabalhei, mantive o negócio da família durante um tempo, e uma pessoa, um funcionário, ele começou a ficar dependente do álcool, né? Perdeu o controle completamente. Então, algumas vezes, alguns dias, no final do expediente, eu sentava, tentava conversar com ele e trazia um pouco, questionava, fazia ele pensar. Várias vezes eu fiz isso, até que ele começou, às 9 horas da manhã, ele estava fora de si. Eu falei, a gente vai ter que dar um jeito. E aí o que eu fiz, eu nunca tinha ido, e peguei ele de braço dados e fomos para o AA uma noite, para a reunião do AA. E foi muito legal, porque lá, naquela noite, aquelas coisas que a providência faz, né? Se levanta um rapaz para testemunhar o quanto ele tinha magoado a sua mãe. E começou a chorar e dizer o quanto doía, porque a mãe dele faleceu e ele não teve oportunidade de pedir perdão para sua mãe. E eu, sem saber, esse rapaz que trabalhava comigo, também isso era o toque dele. Quando ele percebeu o quanto que ele também estava magoando a própria mãe, ele começou a chorar do lado de cá, e ele nem me contou, ele fora de si, ele chorava, 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 e a partir disso, desse despertar, ele começou a parar, e a gente começou a fazer um caminho de recuperação, mas foi quando ele acordou para a dor, quando ele percebeu o mal que ele estava fazendo, a doença, né? Lá nas empresas, eles pedem muito essas palestras. A palestra que eu faço nas empresas, sobriedade no trabalho é uma questão de segurança. Aí eu chego lá com o chão de fábrica, eu pergunto, escuta, qual é a primeira coisa que o álcool tira de uma pessoa, de um funcionário? Eu vou deixar você pensar em casa. Qual é a primeira coisa que o álcool tira? Você sabe, César? A tensão, a concentração. Muito bom, tira tudo isso, mas não é a primeira. A primeira coisa que vai embora. Eu acho que o cara fica tonto. Não, eu sei, tá, o equilíbrio, tá, mentira, mas não é. A primeira coisa que tira de um ser humano o álcool na empresa, fala aí, você em casa, você já sabe, né? É o nome, perde o nome. Já não é mais o João, é o bebum, é o pingaiado, é o boca de litro, é o pé inchado, quer dizer, já perde o nome. A esposa perde o nome também, fez lá o churrasco no final de ano na empresa, chama a turma. Aí chegou a mulher do bêbado, aos filhos do cara do bar, vai todo mundo perdendo o nome, entendeu? É verdade. Aí eu pego uma situação de prazer. O álcool, ele dá o prazer inicial, depois dá a depressão, é isso. É uma droga, por isso que é contar como droga depressora, porque ela dá o estímulo e deprime, é isso. Cocaína é esse euforizante, né? Maconha, LSD e tal, é alucinógena ou perturbadora. Dependendo da quantidade. Beleza. Vem comigo. Aprende. Aí eu aprendi isso, achei tão bonito. Relação sexual é 100% de dopamina, então é prazer. Fumar maconha, 90%. Então, relação sexual é mais prazeroso que maconha. Cocaína, 230. Quase o dobro de uma relação sexual de prazer, entendeu? Crack, 915. Ai. Por isso que crack não é droga, crack é veneno. Aquele joguinho lá, aquela maquininha que você põe dinheirinho, 170. Por isso que vicia. O que é? Tudo isso aqui. Fazer o bem para o outro, se sentir útil, 170. Ó! Ninguém cura das drogas. Eu acredito que drogas, esse problema de dependência não tem cura.
Tudo é uma substituição. É por isso que muitos jovens que estão nas drogas, muitos jovens que estão nas drogas, simplesmente ao substituir por algo praticamente na mesma linha de prazer. Boa, excelente, é o que você faz lá. Você está tirando as drogas, mas você está dando a ele, de repente, autoestima, está dando a ele Deus, espiritualidade, oração, trabalho. Aí vem a mãe, abraça, você está reconciliando. Quer dizer, tudo isso é muito prazeroso. Eu pratiquei muito disso com as minhas filhas. Substituição. Claro. E, não vai sair porque não vai sair, porque não vai sair, porque não vai sair. Pô, isso aqui é uma chatice. Não, vamos sair, mas vamos promover um outro momento de prazer. Não, essa é boa. Um colégio de São Caetano falou assim, vamos espiritualizar esses alunos. A campanha do alimento, 100 quilos por aluno, vai, meta, todos alcançaram. Levaram os comidas tudo para o Hospital do Câncer, a lá pediátrica, lá para as mães, pais que saem daqui, do interior, de outros lugares, para ir lá tratar as crianças. Passam necessidade. E levaram aquelas toneladas de comida com 11 alunos, vamos embora. Quando chegou lá no estacionamento que dá para o fosso, as crianças lá de cima, os meninos aqui com a comida, as crianças começaram a jogar pétalas de rosa lá de cima, a cantar, a gritar, obrigado. Caramba. Os alunos olhavam assim e falavam, estou vendo Deus, professor. Eu falei, eu sei. Entende? Muitas vezes é essa sensação que vem como realmente Exato. Então é muito bonito, acho que isso daí, acho que as escolas hoje, os projetos pedagógicos, né? A gente precisa muito auxiliar de pessoas como o César, tem uma experiência, deve ter muito, para estar lá na Fazenda do Senhor Jesus. O negócio é realmente... são pessoas como essa que precisam estar, muitas vezes, capacitando profissionais da educação, profissionais da saúde. Ricardo, e não só isso, a gente como pessoa, a gente como gente, a gente vai se tornando melhor quando a gente começa a sair do nosso pequeno mundo quadrado, fechado, zona de conforto. Nossa zona de conforto, e começa a se arriscar. Né? Eu vivi uma experiência muito legal com um amigo que traía, que fazia acontecer, não estava nem aí para nada, porque tinha dinheiro sobrando, não sei o quê. Falou, o que eu faço? Eu falei, vai num hospital, vai visitar gente sofrendo, vai ver que a vida não é essa futilidade que você está vivendo, acorda. E quando você começa a sair de si, isso aí, eu estou vendo Deus, e você vê. Ontem eu estava com uma senhora numa noite na igreja que está com câncer, numa situação terrível, e ela chorando, falando comigo, e eu me segurando. E a noite foi tão bonita e fez tão bem para ela que ela vinha me agradecer. E eu ficava olhando para ela e falando, que preço tem esse momento só meu aqui? Não é? A gente começa a viver esses... Como é? 170%, eu não sabia disso. Por isso que dá prazer. 170%. Não, pega o final do retiro aqui. Sim. Não tem o louvor aqui? Sim. Tem a tarde de louvor com o Padre Eduardo? Sim, né? sim. Por que o povo sai tudo chapado? Deus, senhora, sentiu a presença de Deus, é tudo muito louco. É verdade isso aí. É lindo e Deus faz isso, sabe disso. Eu não tiro a providência no processo neural. Ele está aqui. Aí, maravilha. Nós vamos para o intervalo, a gente volta já já. Maravilhoso.